Galera, tudo bom? Bem-vindo ao Diário de uma Tocada. Eu sou a Tata Gomes e hoje eu vim falar o que foi o meu começo de ano até hoje. Na verdade, eu vou falar um pouquinho desde dezembro. Eu sei que nós já estamos em abril, porém, quando você trata como uma pessoa neurodivergente, tem as questões de crise, né, as questões de ansiedade, e aí acaba que às vezes eu não consigo gravar com tanta frequência como eu gostaria de gravar, sabe? Então, tem alguns meses que eu não tô gravando, mas por esses motivos. E por tô com uma agenda bastante cheia, então tá meio complicado conseguir manter tudo, sabe? Então eu vou falar um pouquinho. Bom, eu queria começar com ano passado, né? Eu tive, infelizmente, a perda da minha avó no dia 17 de outubro, um dia antes do meu aniversário. Na verdade, tudo começou no dia que eu voltei da competição, da última competição que teve no Rio. E aí a minha avó foi internada no hospital. E era a semana do meu aniversário e tava aquela semana tensa, né, porque eu queria muito que ela se curasse, né, só que eu fiz uma promessa pro meu Deus, né, que fosse do jeito que ele quisesse, porque quando a minha avó Teresa faleceu, eu meio que me rebelei e me revoltei contra Deus. E falei pro Senhor, se ela quisesse descansar, e se fosse da vontade dele, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Então, então foi uma semana de bastante oração, de bastante busca, né, com Deus. Só que no dia 17 de outubro ela veio falecer. E meu aniversário, dia 18 de outubro, foi o enterro dela. Então não foi um aniversário com cara de muito de aniversário. Foi um aniversário triste, né? Que eu queria muito que acabasse, né? Porque eu não estava muito no clima, não tinha clima para ter aquilo tudo. Só que eu tenho uma vida que, que o serviço missionário é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porque eu vim de uma igreja do Rio, que era uma igreja missionária, e eu participei do MDJ em 2020, e ia ter a jornada diocesana da juventude no dia seguinte, no sábado. E a missão foi uma coisa que me salvou, porque eu estava sendo consolada, mas não estava fazendo muita diferença, né? Quando eu fui fazer o serviço missionário, aí fez uma diferença completamente na minha vida, porque por mais que eu tivesse abatida e tudo mais, eu fui fazer a obra do Senhor. E aquilo me renovou com uma força que vocês nem imaginam. E aí teve os 2 dias, né? E isso me ajudou melhor a lidar com o meu luto. Mas sim, eu tive uma festa de aniversário, eu escolhi eu e a minha família escolhemos no dia 9 de novembro, porque a gente não sabia quando ia ser o Campeonato Brasileiro. Então, como a gente não sabia, então a gente resolveu botar na data e rezou para não que fosse nesse dia, né? E no meu Campeonato Brasileiro foi no dia 4 de dezembro, praticamente um mês depois. Aí eu tive uma festa, né? Uma festa que eu sempre sonhei, porque eu sempre, quando faço idade tipo 20, agora com 30 anos, eu sempre ganho uma festa, né? Pra comemorar a vida. E esse ano foi mais do que especial, porque eu tive internada, eu tive uma infecção no dente, e eu fiquei 10 dias internada no hospital, 2 dias em estado bastante crítico, né? Bastante grave, e pela glória de Deus, eu consegui sobreviver e eu meio que renasci. Então o meu aniversário nesse ano foi um ano mais especial mesmo para comemorar por causa disso, né? Então eu tive uma festa bastante bonita, bastante animada, do jeito que eu gostei, com pessoas que eu queria que estivesse na minha festa, né? Só um instantinho aqui, ajeitar aqui. Com as pessoas mais especiais
não foi uma festa tão grande que nem a minha festa de 20 anos. Tá caindo de novo. Peraí. Pronto. O Deus está caindo de novo. Só um instantinho, gente. Eu volto daqui a pouco. Peraí. Sim, eu voltei. Tive erros técnicos aqui que a câmera caiu. Mas voltei. E aí, como eu tava explicando, foi uma festa muito legal, uma festa que eu queria bastante, né? E a data foi bom porque deu um tempo de dar aquela recuperada, né? Porque se fosse no dia não ia ter muitas condições. Tudo no tempo de Deus e é tudo melhor, né? O que ele fizer do que nós fazemos, né? Aí e teve pula-pula, né? Que teve também na minha festa de 20 anos. Só que dessa vez eu consegui pular, que eu fiquei bastante frustrada, né? Porque eu não consegui pular naquela vez. Peraí, deixa eu ver. E foi as pessoas mais especiais, né? Foi uma festa pequena comparada com as de 20. Mas mudando de assunto, né? Aí eu fui fazer o Campeonato Brasileiro, que foi ano passado, foi em Brasília. E aí teve aquele lema, né, de como eu ia chegar até lá, porque eu queria ir de avião como todo mundo estava indo, né? Porém, meu pai não se agrada muito do avião, porque ele tem medo, né? E aí a gente foi pensando em formas de como chegar lá. E aí a gente ia naqueles ônibus de leito. Porém, custava muito caro, né? E não tinha ônibus que saía realmente daqui, de onde eu moro. E aí depois a gente pensou no semi-leito. Mas no final das contas nós fomos de carro. E levamos basicamente 2 dias para chegar lá em Brasília. Acho que a gente chegou no dia 4, a gente saiu no dia 2 e chegou no dia 4. Só que leva 17 horas para chegar. Porém, a gente queria descansar, né? Que é muito longe. Só que a gente descobriu algumas coisas. Primeiro ponto, que não tem gás fora do Rio de Janeiro. Segundo ponto, é que ninguém vai para Brasília de carro, então só tinha gente. E o terceiro é que posto de gasolina é muito longe um do outro. Então a gente ou leva 1 hora ou leva mais pra gente chegar. E a gente chegou num ponto que a gente estava quase sem gasolina e sem diesel no carro. E aí a gente foi orando, tá cantando. A gente foi orando pra não acabar a gasolina e a gente conseguiu chegar no posto e abastecer o carro. E aí a gente foi chegar em Brasília na terça-feira de noite. A gente chegou na terça-feira de noite, no horário bem avançado, já por umas 10, 11 horas. E aí a gente chegou com fome, porque a gente estava muito tempo na estrada. Só que aonde que a gente ia comer? Porque é uma cidade diferente, cidades diferentes têm regras diferentes, né? E aí meu pai conseguiu um lugar para comer, um lugar bem caro, né? Para comer, porque tecnicamente teria que ser uma coisa que eu gostava, né? Mas a comida tava muito ruim, gente. Jesus Cristo, tava muito ruim o negócio, né? E eu descobri uma outra coisa, que a gente, para descansar, a gente foi parar em Ouro Preto. Na verdade, eu conheci quase Minas inteira. Só que a gente descobriu que também existe Ouro Branco, porque o GPS mandou a gente pro lugar errado. Eu não sabia que tinha Ouro Branco, eu só sabia, pelo menos nas aulas de história, que do Ouro Preto, né? Não do Ouro Branco. E Ouro Preto é muito bonito. Nossa, é bonito demais. E aí eu vou voltar pra Brasília, porque eu quero resumir o máximo que eu conseguir para o vídeo não ficar muito extenso.
Aí a gente foi pra Brasília, né? Aí eu fui perguntar lá pra moça, né? Que horas eu teria que estar nos próximos dias, porque eu teria que passar pelo médico. E aí a pessoa falou assim pra mim: não, você só tem que estar aí sábado pra competir. Eu falei assim: ué, mas não tem que chegar antes, que não tinha que marcar? Ela falou: ah, é verdade, ela tinha esquecido. Ainda bem que eu cheguei antes, só que eu cheguei muito antes do que os outros, né? Eu cheguei uns 3 dias antes do que os outros. Então, nos dias eu fiquei indo no ponto turístico, aproveitando piscina, essas coisas assim, né? E na sexta-feira eu passei pela médica e a gente viu que estava tudo legal, que eu estava apta para competir. E aí eu aproveitei para treinar lá, porque eu estava treinando no hotel. Mas treinar pra competição mesmo lá no dia com a equipe, a gente treinou um dia antes mesmo. E aí no sábado a minha competição foi na parte da manhã. E aí eu fiz a minha competição, né? Porque o ano todo a minha competição é basicamente sozinha, porque só tenho eu pra competir, né? Nos estadual. Mas na competição do brasileiro tivemos 4 meninas. 4 comigo, no caso. E eu fiquei em terceiro lugar. Eu não ganhei nota ruim. E aí foi meu primeiro brasileiro, eu fiquei em terceiro lugar. E aí a gente foi voltar pra casa, só que eu não ia voltar direto pra casa. Meus pais estavam meio que tipo uma mini férias, sabe? E aí a gente foi pra Caldas Novas. Porém, meu pai alugou lá um apartamentinho, porque na verdade eu não fiquei em hotel em Brasília. Eu falei que eu fiquei em hotel, mas eu não fiquei em hotel. Fiquei num apartamentinho em Brasília. E a gente também alugou um apartamentinho pra ficar lá. Só que lá em Brasília tinha tudo. Tinha coberta, tinha toalha, tinha os negócios para poder fazer comida, tinha tudo. E nesse lugar que a gente ficou lá em Caldas Novas não tinha nada. Não tinha uma coberta, não tinha um travesseiro. Passei fria a noite toda. Só não tinha um sabonete, não tinha nem aqueles vizinhos que tinha tudo lá dentro do negócio. E meu pai alugou um lugar que teria tipo um parque aquático dentro, para eu poder brincar, porque eu tô numa fase aí na minha vida, mesmo que eu já esteja mais velha, né? Eu tô numa fase que eu tô ficando corajosa. E aí eu gosto desse negócio de escorrega, desse negócio todo aí. Só que a minha decepção foi que eu só tinha um brinquedo e era pra criança. Conclusão, a gente foi pro negócio com um objetivo, não deu pra aproveitar nada, a gente não gostou do lugar, achou a cidade muito esburacada. E aí a gente tentou visitar um Sesc, né, pra ver como é que era lá, por caso se a gente fosse, a gente tentaria ir pra um Sesc, mas também não tinha visitação. E aí a gente não achou isso tudo que as pessoas falavam. E aí a gente estava voltando pro Rio, né. Só que o carro quebrou numa cidade, na estrada, perto de Ibiá. E aí a gente teve que chamar o reboque, só que meu pai queria o reboque levasse a gente até Petrópolis, para depois a gente voltar para casa. Só que não ia dar certo, porque ia ter que trocar o motor. E aí a gente teve que ficar hospedado lá em Ibiá. Porém, lá era uma cidade rural, uma cidade de trabalhadores. E os hotéis que tem lá são para os trabalhadores. E aí a gente tentou um hotel, não tinha quarto, a gente tentou vários negócios, não tinha quarto. E aí arrumaram um quarto pra gente, depois a gente ficou em outro quarto, porque foi tipo um caso de emergência, a gente ia ficar breve, né? Por um breve momento lá. E aí arrumaram um quarto pra gente, a gente fez amizade, né? Onde que a gente estava, o dono era o ex-prefeito da cidade, o pai dele também era ex-prefeito da cidade. E aí a gente tinha que ir lá, né? A gente pegou o ônibus para poder ir na oficina, que era um pouco distante, e para ver o carro levou mais ou menos 2 dias para ficar pronto. E só que o dono desse hotel aí tinha um cachorrinho.
E ele perguntou se a gente queria ficar com ele, né? Meus pais ficaram encantados. Eu fiquei um pouco assustada, porque como quebrou o carro ali, eu fiquei pensando assim, e se quebrasse o carro de novo? E se a gente não conseguisse voltar para casa, sabe? E com um cachorro é muito mais complicado a gente conseguir se instalar num hotel. Tô só vendo o negócio ali. Se instalar no hotel. E aí, o cachorro quietinho, né? O hotel não podia ficar com o cachorro, mas como era o cachorro que tava indo pra uma família nova, ele ficou lá no nosso quarto, se adaptando com a gente. Já tentou roubar minha comida no primeiro dia. Muito interessante, né? E aí a gente resolveu trazer ele pra cá. E aí a gente ficou, sei lá, algumas horas até chegar a Petrópolis. E em Petrópolis a gente ia ver se vai ficar hospedado num hotel. Porém, tava tendo, acho que, uma corrida. O hotel e a cidade estava lotada por causa disso, e a gente não conseguiu nenhum hotel para ficar. E aí meu pai teve a ideia, né, que a gente veio até Itaboraí, e lá em Itaboraí a gente ficou, sei lá, umas 2 horas dormindo num posto de gasolina. Então, ou seja, uma viagem que era pra Nossa, eu tô vendo isso, gente. Uma viagem que era pra durar, sei lá, no máximo uns 4 dias, sei lá. Nos 4 dias, acabou durando 10 dias da minha vida. E aí a gente depois veio voltando pra casa, só que a gente achou que o meu cachorro era quietinho, porque ele não fazia nada, ele só ficava olhando assim, ó, com aquele dentinho assim pra gente. Só que descobrimos aqui que ele latia, aqui que quando ele se comunica com a nossa cidade, ele começou a latir. E hoje o cachorro, a gente descobriu que esse cachorro não é quieto. Pelo contrário, ele faz muita zona na nossa casa. Jesus, ele faz tanta bagunça. Ele já ligou o Stitch, que eu tenho um brinquedo terapêutico que respira. E teve um belo dia que eu tava treinando em Macaé, e o cachorro ligou o bicho, e tava uma escuridão, e os outros cachorros, que têm muito medo, ficaram assustados. E a minha mãe levou um susto, porque ela viu aquele bicho também ali no chão. E aí ela entendeu, e o cachorro faz tudo. Morde a orelha do grandão, dorme com o meu outro cachorro ali, roubou outro dia o lugar dele de dormir, uma coisa maravilhosa. Sobe em cima da gente, nem pede licença quando a gente vê, ele já tá fazendo besteira. E é isso, né? Aí, gente, eu tentei ser o mais breve possível, mas como eu tô contando as coisas assim que aconteceu, não tá dando pra ser muito breve. E eu sei que é demorado, né? Mas aí vamos já pro esse ano. Aí eu passei o Réveillon na praia, né? Na Praia do Pecado em Macaé. Nunca tinha passado a Réveillon na praia, adorei, quero fazer de novo. Muito legal. Só que meu pai levou umas comidas lá que não me agradava muito não, e o vizinho tava fazendo um churrasquinho lá na praia. Eu quase fui pedir um churrasquinho lá, mas meus pais não deixaram. Pô, tava doida pra pedir um churrasquinho, tava muito melhor. Tava assim, ó, fazendo assim, ó, o churrasquinho do vizinho. Coopera aí com a gente quando a gente leva comida de fresco. E aí passou. E aí eu só teria compromisso no dia 4 de janeiro, porque ia ter uma balada católica na Shalom de Macaé. E eu iria só durante a noite pra ir pro negócio. Só que aí teve um treino lá na Academia Samara Jardim durante a manhã, e eu fui. E aí eu acabei comentando. Isso aí. E aí de noite, aí eu fui pro treino, né, que eles iam passar algumas informações de como ia ser o ano. E de noite eu fui pra festa, e essa é a festa do branco. E aí eu fui toda bonitinha, toda arrumadinha e tal. E foi bem legal. Teve banda, aí teve umas brincadeiras lá, tava rolando brinde. Teve o futebol dos meninos, teve o DJ Rafa, que é um dos melhores, que é da Trindade Santa, né? E aí a gente teve várias músicas legais, aí teve bola, né? Porque na jornada diocesana a gente tava brincando com uma bolinha de festa. O pagode lá rolando, e a gente querendo brincar não tava mais interessado no negócio. Aí resolveram botar aquelas bolonas pra gente brincar.
mas estava quente. Aí resolveram perguntar se estava quente, respondeu que estava. Aí veio várias pessoas assim com aquelas arminhas de brinquedo e começou a tacar água na gente. Tinha uma menina baixinha. A cara dela tava toda molhada, que parecia que a água foi toda pra ela, na cara dela. E aí foi divertido, né? E eu conheci o pessoal do MJ, né? Do Ministério Jovem da São Vicente de Paulo, do grupo de oração. E aí, hoje eu tô frequentando lá com eles também, mas aí eu vou entrar também nesse assunto, mas só um instantinho. Aí, né? Aí na semana seguinte, né? Aí passou, né? Foi pra casa e tudo mais. Aí nossa senhora, na outra semana teve o acamp, que o primeiro acamp lá em Macaé, aqui em Macaé, quer dizer. Aí foi legal, foi 2 dias de acamp, tudo mais, com o Diego San. Começou de noite, no dia foi de manhã e de tarde. E na semana seguinte eu ainda não consegui descansar. E aí eu resolvi que eu queria voltar pro balé. E aí eu resolvi, só que era curso de verão da Bela Arte, das Belas Artes, ali em Rio das Ostras. Só que ano passado só que eu fiz o curso intermediário, porque eu não tinha iniciante. Eu não sabia qual era o meu nível no balé, porque eu fiz durante muito tempo no Rio, só que eu parei já tem um tempinho. E voltar é uma coisa complicada, né? E eu fiz o curso de iniciante, só que intermediário. O único avançado que eu fiz foi no final, porque teve um dia extra que não ia ter, e aí foi com outro professor. Só que eu já tinha achado difícil o intermediário. Eu falei assim, não tem como ser mais difícil do que isso. Só que aí a minha doce ilusão, eu só sigo, às vezes nem fico pensando muito. Só que esse ano, como só teve o avançado, aí eu vi que a dificuldade era muito maior. Porque teve... esqueci o nome do negócio que teve lá. Teve... não vou lembrar. Mas é um negócio que a gente aprende, que é tipo... os grandes musicais, sabe? Tipo Lago do Cisne, A Bela e a Fera, e tem outros nomes lá que eu esqueci também. Aí tinha um nome diferente, né? Eu perguntei assim, o que era isso? Ela falou isso, eu falei assim, ótimo. Com as minhas técnicas de balé, com a minha delicadeza, que eu não tenho nenhuma, eu vou matar o cisne. Vai ser o afogamento do cisne, no Lago do Cisne. E eu achei aquela muito difícil. Porque quando a gente pega curso de verão, a gente pega meninas, que geralmente são meninas, que já estão que estão fazendo mundial. E eu sou uma pessoa que estou parada há 8 anos. Como é que eu vou fazer mundial? No nível das meninas que estão fazendo mundial. E como eu estava fazendo no nível difícil, ia ter ponta. Só que eu ainda não fui batizada nas pontas. Porque eu ainda não tenho firmeza nos meus pés. Então eu ainda não posso fazer aula de ponta, porque a lesão com sapatilha de ponta são lesões graves. E aí eu não posso fazer. Fratura exposta e mais aí. Eu posso ficar anos e anos tentando me recuperar de uma lesão dessa. E aí, quando eu fui fazer, eu não fiz com ponta, eu fiz com meia ponta. Tem algumas meninas que fizeram com meia ponta comigo, né? E que não estavam confortáveis para fazer na ponta, e eu fiz na meia ponta. E aí eu fiz, acho que esse ano passado foi 3 vezes na semana, e esse ano foi a semana inteira de balé, de curso de verão. E aí eu fiz. E aí eu tava fazendo no ritmo que eu fiz no ano passado. Só que esse ano, como foi a semana inteira, eu tava muito mais cansada e muito mais dolorida. E eu fazia o seguinte, eu ia pro curso de verão e depois eu ia pro karatê. Era quase me pedir um suicídio pra mim. Minha coluna tava a semana inteira, eu tava usando... Não era gelol não, era uma outra pomada, mas pediu pra parar, eu parei. Né? E aí eu tava sentindo muita dor. E na semana seguinte, teve a entrega do prêmio dos melhores do ano de 2024, porque a gente não sabia quando ia ser, porque em 2023 foi mais ou menos no dia 20 de dezembro. E esse ano foi dia 24 de janeiro, então foi um mês depois do que seria do outro ano. E também foi no outro lugar. Então eu fui com a equipe, assim como eu vou nos estaduais, eu fui junto com a equipe.
porque eu não pude levar minha família, porque não tinha como, a gente não tinha verba, sabe? Para esse tipo de coisa. E no domingo a gente já estaria descendo por causa do aniversário da minha prima de 15 anos, a Maria Clara. Então não teria como, e como foi um lugar distante também, não tinha como convidar minha família. Então foi só eu e minha equipe mesmo esse ano. E aí no domingo, aí eu subi no mesmo dia para Macaé, e aí vim aqui para Macaé, e no domingo eu desci no aniversário da minha prima. Né? Foi uma festa bonita, né? Uma festa moderna de 15 anos, bem legal, com churrasco, né? Com aquele negócio que a câmera fica virando, mas eu ainda não consigo ir naquele negócio, não. Com o meu tio, como ele foi na minha festa DJ, ela foi na festa da minha prima também. Aí a gente foi, voltamos pra casa. Aí na semana seguinte... Não, ainda minto. Antes disso aí, eu tive que ir para Iguaba Grande, porque ia ter a reunião, a gente ia saber como ia ser o acampamento juvenil. Sim, eu fui para um acampamento juvenil radical, eu não sabia que ia ser radical. E ia ter a reunião de o que a gente ia precisar levar para esse acampamento. E a gente... Aí tinha que levar, né, a roupa, essas coisas todas, né, a roupa de guerra pra gente poder se sujar, fazer as coisas lá. E aí foi, na hora de voltar, meu pai resolveu conhecer Iguaba Grande e foi pra um barzinho que tinha lá. E ele falou assim pra mim, olha, vou te dar um endereço e você vem pra um bar e é pertinho. Eu falei assim, beleza. Eu fui despedir lá do pessoal que eu tava conversando da equipe e falei assim, onde que era o bar? Eles falaram pra mim, não, Natália, é longe. Aí eu falei assim, eu conversei com meu pai falou que era perto. Mas o lugar era realmente longe. Eu fui de carro com o pessoal da equipe, um pessoal que eu nem conhecia ainda, e eu fui de carro com eles, né? E aí o pessoal ficava olhando assim com a minha cara, tipo, quem é você? Aí eu falei assim, sou campista. Aí o pessoal, equipe. Então eu conheci o pessoal da equipe antes do acampamento, por causa disso. E aí chegou o dia do acampamento. O acampamento da gente foi... Eu podia escolher ou Manilha, em Itaboraí, ou poderia escolher região Lagos. Eu preferia escolher região Lagos, porque eu teria que estar muito cedo lá de manhã. E como é que eu ia convencer meu pai de me levar até em Itaboraí? Não tinha como fazer isso. Então, lá eu estive, em Araruama, às 8 horas da manhã, em ponto, né? Eu ainda fui levar uma menina, né, que eu peguei em Guaba, pra gente ir até a igreja. Porque quando chegava lá na igreja, a gente ia pegar o ônibus para poder ir pro acampamento, porque ficava lá pra dentro da mata, né? E aí começou o meu acampamento. Eu não vou poder falar o que aconteceu no acampamento, porque tudo que fica no acampamento... Não, tudo que acontece no acampamento fica no acampamento. Mas eu posso dizer as experiências que eu tive na minha vida. Eu tive um contato com o Senhor muito grande, porque eu tive que encarar dificuldades que eu não sabia que eu precisava até o momento. Eu deixei de fazer muita coisa na minha vida e muita coisa me arrependo, sabe, de ter deixado de fazer. E lá eu pude restabelecer a minha confiança com o Senhor. Ainda mais na época do hospital, que foi uma época que eu perdi muita confiança nele. Porque eu rezava e nada acontecia, eu estava passando pelo deserto e eu não estava entendendo que eu estava passando pelo deserto. Então, foi uma época complicada. E ali eu pude restabelecer a minha confiança no Senhor. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. É uma coisa que eu indico muito para vocês fazerem. O pessoal que tem de 18 a 30 anos fazer o acampamento juvenil. Quando você tem 30 anos, que nem eu, você pode fazer ou o acampamento juvenil ou o acampamento sênior. Eu escolhi fazer o juvenil porque eu não conhecia ninguém que fazia o acampamento sênior. Na verdade, eu não conhecia ninguém nem do juvenil. Eu fui às cegas, literalmente, eu não conhecia ninguém. Eu fui, então... E foi uma experiência maravilhosa, onde que eu tive contato com meus irmãos, que a gente tem uma amizade muito forte até hoje e tá sempre combinando de fazer alguma coisa, né? Mesmo um morando longe do outro, né? Que cada um mora no lugar do estado do Rio de Janeiro.
Mas foi uma experiência boa. E você que tem mais de 30 anos de idade, eu recomendo fazer o sênior, porque é o mesmo acampamento do que a gente faz no juvenil, só que com algumas coisas um pouco modificadas, vamos dizer assim. Mas é basicamente o mesmo acampamento que a gente faz. E é dos 30 até onde que você quiser fazer, entendeu? E quem faz o juvenil não faz o sênior, porque é a mesma coisa. É isso. Mas foi uma experiência gratificante e que eu pude entender muito o meu contato com Jesus. Espero que eu não esteja repetindo de novo. E uma coisa que eu não falei é que nosso acampamento é um acampamento de liderança. Um acampamento onde que a gente aprende a ser líder. Então eu achei muito válido e eu estou utilizando muito na minha vida hoje. Já fiz outros cursos também. É uma coisa que eu utilizo bastante. Porque ano passado, quando eu fui pro PHN, que eu tenho um vídeo aqui falando do PHN, eu ando com um colarzinho deoniano, da minha igreja mesmo, e o pessoal perguntou o que era. Eu expliquei, né, de Padre Deon e tudo mais, e o pessoal perguntou o que eu estava esperando para criar um grupo deoniano. Só que criar um grupo deoniano não é assim. Que a gente cria do nada por nada. A gente precisa de autorização de um monte de gente. É um monte de regra. Né? Mas se o senhor quisesse que um dia eu assumisse a liderança, a coordenação de algum grupo de jovens, eu já esteja preparada para isso, que eu não tenho como mais recusar o chamado de Deus na minha vida, né? E aconteceu mais alguma coisa? Eu tô querendo saber porque já tá grande demais esse vídeo. Aí foi isso, né? E aí eu, no outro mês, já tive o meu primeiro estadual desse ano, que foi no ginásio Caio Martins, lá em Niterói, né? E onde que eu fiz uns vídeos com os meninos, né? Foi muito legal começar o ano de novo. É isto, galerinha do meu coração. Falei pouquinho. Mentira. Mas eu quis contar a experiência do que eu tive, né? Eu falei que eu ia falar do MJ. Sim, eu entrei para mais um grupo jovem, né? Meu terceiro grupo jovem lá em Rio das Ostras, né? Porque eu sou do Juca, Jovens Unidos com Amor, da Nossa Senhora, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no centro. Eu, ano passado, em agosto, comecei no grupo Oração... Eu fiz ano passado no... Gente, tô tentando lembrar. Grupo Oração Jovem, Corações ao Alto. Né? E agora eu tô no MJ, no São Vicente. E cada dia eu tô indo num grupo diferente. Tá um pouco complicado também, mas eu tô gostando. Né? E no sábado eu fui no Luau, né? Com meu padrinho, ali onde que ele pregou. Eu acho que eu vou postar até o vídeo aqui no YouTube. Não sei quando também. Não sei nem quando esse vídeo vai sair. E aí eu fui no luau do grupo Jovem Renascer de Casimiro de Abreu. E foi bem bonito. Foi bem legal. Meu padrinho prega e eu sou muito suspeita de falar, mas eu amo ver o meu padrinho pregar. Eu sempre gosto muito das pregações dele, porque é uma pregação que você acorda pra vida, sabe? Então é uma coisa que eu curto bastante. E foi muito divertido, a gente se divertiu, teve adoração, foi muito legal, gente. E em missão com meu padrinho foi muito especial pra mim. Então é isso, gente. Obrigada, desculpa eu falar demais, mas eu não tenho como eu falar coisas da minha vida e ser rápida e fazer vídeos curtos, sabe? Como se eu fizesse vídeo no TikTok. Não dá pra falar, são coisas que eu preciso falar, desabafar, né? Falar o que aconteceu. Então eu preciso de um pouco mais de tempo. É isso, gente. Beijinho. Tchau. Até a próxima.